Olá, crianças, tudo bem? Como vocês estão? Então, hoje nós teremos uma nova aula que vai falar sobre histórias de fé e coragem. E eu convidei uma amiga para poder estar contando essa história para vocês, porque nada e ninguém melhor do que ela para fazer isso. E o pretexto dessa lição, né, o intuito principal é que vocês aprendam por que Abraão é chamado o pai da fé. Um grande beijo, fique com Deus. Bom dia, crianças, tudo bem? Hoje eu estou aqui para contar uma história muito linda para vocês. Uma história que fala sobre a minha vida também. Mas antes disso, vamos orar para dar tempo para vocês saberem quem sou eu, hein? Olha, pensem direito, quem sou eu, tá bom? Então vamos orar ao Senhor, pedindo que nos direcione nesse momento. Senhor Jesus, eu te agradeço por essa oportunidade de estar na tua presença e falar a estas crianças, aos juniores de Moema e quantos mais foram alcançados por essa palavra. Que o Senhor venha estar em cada lar, em cada coração e que essa palavra possa cair em solo fértil e trazer frutos para uma vida eterna com o Senhor. E que nenhuma dessas crianças se perca. Nenhuma família, Senhor, venha se distanciar da tua presença. Esse é o meu desejo. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém? Então, crianças, você já sabe quem sou eu? Eu sou Sara. Sara, esposa de Abraão. Como nós estamos fazendo uns estudos sobre histórias de fé e coragem, então, falaremos sobre o meu esposo. O meu esposo é uma bênção, né? E uma bênção muito grande. E eu tive a oportunidade na casa da tia Roberta de conferir as histórias de quantos escritores inspirados por Deus falaram sobre o meu marido. E eu olhei na Bíblia da tia Roberta. O nome do meu esposo, o testemunho dele está na Bíblia por 228 vezes. Vocês acreditam? Isso é confirmação que o meu esposo andava com Deus. Ele era obediente a Deus. Está na Bíblia desde Gênesis. E vou falar para vocês os livros para vocês pesquisarem, tá bom? Está em Gênesis, Êxodo, Josué, Números, Deuteronômio, Crônicas, Neemias, Salmos, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Miqueias, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos dos Apóstolos, Romanos, Gálatas, 2 Coríntios, Hebreus, Tiago e 1 Pedro 3, 6 crianças. Isso é confirmação que o meu marido, né, o meu amor, ele teve uma história de fé e coragem, né? Então, eu queria falar isso para vocês. Nós vamos começar memorizando o versículo bíblico para poder vocês aplicarem na vida de vocês. O versículo está em 15, está em João 15, 13, que diz assim: ninguém tem mais amor do que aquele que dá a sua vida por eles. Quem deu a vida por nós, né? Quem deu a vida por nós? Jesus, né? E o objetivo dessa lição, gente, é que vocês entendam que nós podemos nos tornar amigos de Deus, né? Assim como meu esposo terá uma tarefinha para o Dia do Amigo, que será no próximo dia 20 de julho de 2020. E terá uma tarefa. E esse tema foi proposto pelo nosso ministério, né? Do Belém, né? Assembleia de Deus do Belém, que nós falássemos sobre os amigos de Deus, né? Aqueles que tiveram histórias de fé e coragem. O que significa? Então, vamos ler os versículos que está proposto na lição, que diz assim: em João 15, 15, Jesus quer ser seu amigo e diz assim: já vós não chamareis servos, porque o servo não sabe o que faz ao seu senhor, mas tenho-vos chamado de amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai vos tenho feito conhecer, crianças.
Em Mateus 28:20 está dizendo que o amigo sempre presente, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Que garantia que nós temos, crianças. Agora, em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, diz assim, que o amigo quer cuidar de você, não é? Então, está assim, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Em Apocalipse 19:11 está escrito assim, o amigo fiel e verdadeiro. E viu o céu aberto, e eis que um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chamava-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E o último versículo, não, penúltimo, né? Que está em Hebreus 13:5, que diz assim, né? O amigo inseparável. Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-se com o que tendes, porque ele disse, não te deixarei e nem te desampararei. Em João, 1 João 3:2, está dizendo assim que o mais importante em crianças, deixei para o final, são todos muito importantes, mas esse é o que nós vamos falar agora, contando a história da minha vida. 1 João 3:2, seremos semelhantes a este amigo. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como ele é, o veremos. Que coisa maravilhosa! Nós teremos um corpo glorificado, um corpo sem mácula, sem pecado, sem doenças, né? Nós teremos um corpo, né, abençoado, um novo corpo, né, crianças? Então, enquanto esse momento não chega de nós vermos Cristo como ele é, nós temos que ter a responsabilidade de ter uma atitude santa, separada para viver com Deus. Não é assim, crianças? Então, vou contar como isso é possível com a história da minha vida, do meu amor a Abraão. Vocês sabem que o nosso nome não era assim. O nosso nome, eu me chamava Sarai e o meu esposo chamava Abrão. Mas Deus mudou o nosso nome, porque Deus queria ter uma história diferente conosco. O meu nome passou a ser Sara, que significa princesa, viu? Todos aqueles que se propõem a viver uma vida com Deus, nós seremos as meninas princesas, mas não são princesas comuns, são princesas filhas do Deus Altíssimo, né? E Abraão passou a se chamar, né? Ele era Abrão, ele passou a se chamar Abraão, que significa pai de multidões. Mas eu vou contar a história para vocês, como isso aconteceu e por que isso é tão significativo. Nós morávamos na terra do Ur dos Caldeus. Os caldeus, vocês estudaram a história de Noé, né? Então, o Sem, o terceiro filho de Noé, teve 5 filhos, né? Eu até deixei que anotar para não esquecer o nome deles, né? O nome deles é Elão, de onde descende os elamitas, né? O Assur, que descende os assírios, Asfaxade, que descende os caldeus, de onde eu vim com Abraão. O Lud, que os descendentes são os lídios, e Arã, que descende os sírios e os arameus, né? Isso está em Gênesis. Deixa eu passar para vocês depois procurarem, porque vocês têm que ser curiosos, fazer pergunta para a palavra de Deus. Está em Gênesis 10, capítulo 20, versículo 22. Então, nós somos descendentes, então, de Asfaxade, né? Nós morávamos no Ur dos Caldeus. O meu esposo era príncipe lá. Mas aquela cidade se tornou num ambiente que nós serviríamos a Deus de maneira sincera. Então Deus conversou com meu esposo, porque Deus,
ele conversa com os homens, conversa com as mulheres, com as crianças também, né? Mas o Deus tem um compromisso de falar com os sacerdotes do lar, não é criança? Porque a Bíblia diz assim, que Cristo é o cabeça da igreja, não é? E o esposo é o cabeça da esposa, da mulher, não é? Então nós temos que ser obedientes aos nossos esposos, não é assim? Então, nós morávamos em Ur dos Caldeus. Mas Deus veio falar com ele e mandou ele para uma terra desconhecida, promessa de Deus, da obediência, resultado da obediência de Abraão, né? Ele falou assim, sai da tua terra, no meio da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Uma terra desconhecida, porque Deus queria ter uma história individual com Abraão, e assim é conosco também. E Sara, que meu nome era Sarai, né? Eu era estéril, não podia ter filhos, viu, criança? Por isso que Deus mudou o meu nome para Sara, que significa princesa, né? E Abraão, pai de multidão. Só que Abraão foi para Canaã. Ele morava em tendas, mas sempre erigiu o altar a Deus, aonde quer que ele estivesse. Só que teve um dia que o anjo do Senhor apareceu no bosque de Manre. O anjo apareceu, Sara riu, eu ri mesmo, porque ele disse que meu esposo seria a paz de multidões. Mostrou o céu com estrelas, né? E falou que o meu esposo seria a paz de multidões. Como poderia ser aquilo se eu era estéril? Eu ri muito. Eu me diverti, porque eu falei assim, gente, eu já tenho 90 anos, Abraão tem 100 anos, nós já somos avançados na idade, eu estéril, como eu poderia ter um filho? Então eu ri. Mas depois de um ano, criança, Deus cumpriu a promessa na nossa vida, porque nós tivemos uma história de fé com Deus, nós cremos. O meu esposo, eu ri, mas meu coração ficou saltitante de alegria, porque eu queria muito que aquilo se realizasse. Então, depois de um ano, eu engravidei, eu tive um filho, e o nome desse filho se chama, né, Isaac, que significa risos, né? Então, muitas coisas nós presenciamos, muitas maravilhas que Deus fez na nossa vida, né? A minha vida. Então, Deus, ele cumpre o desejo do nosso coração. Ele não nos deixa, né, à mercê de qualquer coisa. Se nós somos amigos de Deus, ele vai conceder o desejo do nosso coração, que seja para o nosso crescimento espiritual. Porque Deus não vai atender a todos os nossos pedidos, porque ele sabe aquilo que não vai nos fazer bem. Ele vai conceder apenas aquilo que vem nos edificar na sua presença, viu? Então, muitas coisas que o Senhor afasta, você fala assim, o Senhor não me responde, não é que Deus não te responde, é porque aquilo não te fará bem. Então, eu queria deixar essa história. Nós vivemos muitas outras histórias, né, com Deus, histórias maravilhosas, mas essa foi a mais importante delas, que onde começou, o começo dela, que nós, desde o dia que ouvimos falar de Deus, nós não nos afastamos dele. Nós vivemos uma história de fé e coragem com ele, né? E o Senhor cuidou de nós por toda a nossa história. Nada nos faltou, viu? Mas tudo começou com a obediência a Deus. Deus nos mandou uma terra que nós não conhecíamos. Mas se Deus é por nós, quem será contra nós, hein? Quem será contra nós? Ninguém. Tivemos inimigos que se levantaram contra nós, tivemos desafios, né, com Deus, mas com Deus, com Jesus sendo nosso amigo, crianças, nós passamos por todas essas dificuldades. E eu quero deixar essa mensagem para vocês, tá? E no último capítulo da Bíblia que está escrito sobre o meu nome, né? Eu que estou contando a história, né, do meu esposo, está dizendo assim, em 1 Pedro 3,6, como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filho, fazendo bem e não tendo nenhum
espanto, né, crianças? Então, eu sei que os momentos não estão sendo fáceis, né, com esse coronavírus, né? Mas nós também, no nosso tempo, tivemos muitos desafios. Mas nós não tememos nenhum espanto, porque Deus é o nosso amigo, né? Então, terá várias lições que estará colocando muitos amigos, né? Que tiveram histórias de fé e coragem. Espero que vocês aprendam. Tchau, crianças. Fique com Deus. Um grande beijo, tá?